Miguel sentia o peso do mundo sobre seus ombros enquanto o caixão de seu pai descia à terra úmida do cemitério em Lisboa. Aos 35 anos, ele era o único filho que havia sido expulso da família por ser gay, e agora, no testamento lido em voz alta pelo notário, recebia apenas €1 simbólico, enquanto seus irmãos dividiam propriedades e fortunas. A risada sarcástica de seu irmão mais velho ecoou como uma facada, €1 para o desviado da família. Pai deve estar rindo no céu. No dia seguinte, um carro preto elegante parou em frente à modesta casa de Miguel em Alfama. O motorista, um homem alto de 38 anos chamado João, apresentou-se como o advogado particular de seu pai. Há mais no testamento do que foi revelado publicamente, disse João com uma voz calma, mas firme, estendendo a mão para cumprimentá-lo. Miguel, ainda atordoado pela humilhação do enterro, hesitou, mas algo nos olhos castanhos de João o fez entrar no carro. Enquanto dirigiam pelas ruas estreitas de Lisboa, Miguel não conseguia parar de pensar no ridículo da situação. €1. Era isso que valia sua existência para o pai conservador que nunca aceitara sua orientação sexual. João dirigia com precisão, evitando o tráfego caótico da capital, e logo eles estavam na autoestrada rumo ao Alentejo. Seu pai era um homem complicado, Miguel, começou João, quebrando o silêncio. Ele me contratou há anos para gerenciar assuntos privados. O euro era uma distração, uma forma de proteger o que realmente deixou para você. Miguel virou-se para ele, incrédulo. Proteção. Seu pai, o patriarca rígido que o deserdara verbalmente aos 20 anos quando descobrira sobre seu namorado da universidade. Aquele homem que priorizava a imagem familiar acima de tudo. Chegando a uma estrada secundária cercada por oliveiras antigas, João parou o carro em frente a um portão de ferro forjado, escondido atrás de uma colina. Bem-vindo à herdade do silêncio, anunciou ele, digitando um código no painel eletrônico. O portão se abriu revelando uma mansão colonial imponente, com paredes brancas e telhados vermelhos, cercada por vinhedos que se estendiam até o horizonte. Miguel desceu do carro, o coração acelerado. Isso não fazia sentido. Seu pai nunca mencionara essa propriedade. Por que esconder isso? Perguntou ele, a voz tremendo de confusão e raiva acumulada. João o guiou pela entrada principal, onde o ar cheirava a madeira polida e flores frescas. Seu pai comprou esta herdade há 15 anos, em segredo. Ele a deixou para você, mas com condições. Eles entraram em uma sala ampla, com móveis antigos e uma lareira de pedra. Sobre a mesa, um envelope lacrado aguardava. Miguel o abriu com mãos trêmulas. O documento confirmava a transferência da propriedade, avaliada em milhões de euros, mas estipulava que ele deveria mantê-la em segredo da família por 5 anos, ou perdê-la para uma instituição de caridade conservadora. Por quê? Por que me dar isso agora, depois de anos de rejeição? Murmurou Miguel, sentindo uma mistura de gratidão e traição. Enquanto exploravam a casa, João explicava os detalhes legais. Miguel notava como João se movia com confiança, seus gestos precisos revelando uma vida de disciplina. Eu também sou gay, Miguel, confessou João de repente, parando em frente a uma janela que dava para os jardins. Seu pai sabia disso quando me contratou. Talvez fosse sua forma de se redimir. Miguel congelou. Essa revelação abria um abismo de possibilidades. Seu pai, o homem que o julgara duramente, contratara um advogado gay. Era hipocrisia ou um sinal de arrependimento tardio? A tarde avançava, e eles sentaram no terraço para discutir os próximos passos. Miguel falava de sua vida, criando sozinho seu filho adotivo, Pedro, de 10 anos, após o término de um relacionamento tóxico. A sociedade portuguesa, apesar dos avanços, ainda o olhava com desconfiança, vizinhos cochichavam, a escola de Pedro questionava sua estabilidade familiar. João escutava atentamente, compartilhando sua própria história, crescendo em uma família católica devota no Porto, escondendo sua sexualidade para ascender na carreira. Eu vivo uma dupla vida, admitiu ele. No escritório, sou o advogado heterossexual perfeito. Miguel sentia uma conexão crescente, mas também desconfiança. Porque seu pai confiara em João. E o que isso significava para ele agora? Ao anoitecer, João se despediu, deixando Miguel sozinho na mansão. Deitado na cama king size do quarto principal, Miguel refletia sobre o dia, do ridículo do enterro à opulência inesperada. Mas o preço? Manter segredo da família que o desprezara, enquanto lutava com suas próprias demónios internos. Ele adormeceu pensando em Pedro, imaginando como essa herança poderia mudar suas vidas, ou destruí-las. Na manhã seguinte, Miguel acordou com o sol filtrando pelas cortinas da mansão. Pedro chegaria em breve, trazido pela babá,
e ele precisava decidir como lidar com essa nova realidade. Ligou para João, que chegou rapidamente, trazendo documentos adicionais. Há mais aqui do que vinhedos e paredes antigas, disse João, levando-o ao porão. Lá, uma sala trancada revelava caixas de arquivos, cartas, fotos e diários do pai de Miguel. Folheando os papéis amarelados, Miguel descobriu um segredo chocante. Seu pai, Antônio, tivera um caso amoroso com um homem na juventude, durante a ditadura de Salazar. Ele escondeu isso a vida toda, explicou João. Casou-se com sua mãe por pressão social, mas nunca superou o arrependimento. Uma foto desbotada mostrava Antônio jovem, abraçado a um homem chamado Rui, em uma praia algarvia. Miguel sentiu um nó na garganta. Seu pai o julgara por algo que ele mesmo vivera. Essa revelação abalou Miguel profundamente. Ele sempre vira o pai como um tirano conservador, mas agora via camadas de hipocrisia e dor reprimida. Por que não me contou? Perguntou a João, que respondeu, medo. Ele temia que você o odiasse mais. Eles passaram horas discutindo as implicações. A herança não era só financeira, mas um pedido velado de perdão. Miguel lutava com o conflito interno, perdoar o homem que o ferira tanto. Enquanto isso, a família de Miguel começava a suspeitar. Seu irmão, Carlos, ligou furioso. Onde você está? Ouvi boatos de que o advogado te procurou. Miguel mentiu, dizendo que era apenas burocracia, mas sentia o peso da decepção. Manter o segredo significava isolar-se ainda mais, mas revelá-lo poderia custar a herança e expor o passado do pai, traindo sua memória. João e Miguel passavam mais tempo juntos, gerenciando a propriedade. Caminhadas pelos vinhedos tornavam-se momentos de intimidade emocional. João compartilhava suas lutas, um noivado falso com uma mulher para agradar os pais idosos, uma carreira construída sobre mentiras. Miguel via nele um espelho de suas próprias batalhas, a pressão para se encaixar em uma sociedade portuguesa ainda marcada por tradições católicas e machismo. Uma noite, sentados à mesa da cozinha, Miguel abriu uma garrafa de vinho da herdade. Eu adotei Pedro após perder meu ex-parceiro em um acidente, confidenciou. A família dele me acusou de influenciar a criança. João tocou sua mão gentilmente, você é corajoso. Eu nunca tive essa força. O toque enviou um arrepio, mas Miguel recuou, temendo complicações. Ele já carregava o fardo de ser um pai gay solteiro, um romance com o advogado de seu pai poderia ser visto como oportunismo. Dias se passavam, e a tensão crescia. Pedro chegou à mansão, encantado com o espaço. Papai, isso é nosso? Perguntou o menino, correndo pelos jardins. Miguel explicou vagamente, mas via nos olhos do filho a esperança de estabilidade. No entanto, ligações anônimas começaram, alguém da família rastreava seus movimentos. João sugeriu discrição, mas Miguel questionava, e se eu revelar tudo? Libertar o segredo do meu pai poderia curar feridas familiares. João discordava veementemente. Isso destruiria sua herança e exporia você a mais preconceito. Sua veemência escondia algo. Miguel começava a duvidar. Porque João era tão protetor. Uma busca nos arquivos revelou uma carta. Antônio nomeara João como guardião da herdade por anos, recebendo uma comissão generosa. Era lealdade ou interesse próprio? O conflito interno de Miguel intensificava-se. Ele sonhava com uma vida livre, mas o preço da verdade parecia alto. João, por sua vez, lutava com sua própria duplicidade, atraído por Miguel, mas preso em sua vida falsa. Uma discussão acalorada surgiu quando Miguel acusou João de manipulação. Você sabia do passado do meu pai e não disse nada. João rebateu, eu protegia ele, e agora protejo você. A tensão os aproximava, mas também os afastava, plantando sementes de desconfiança. Semanas após a descoberta, Miguel instalou-se na mansão com Pedro, transformando-a em um lar. A rotina diária, colher uvas, cozinhar refeições simples, trazia paz, mas as sombras do passado persistiam. João visitava frequentemente, sob o pretexto de assuntos legais, mas suas conversas viravam pessoais. Eu invejo sua coragem, Miguel, disse ele uma tarde, enquanto observavam Pedro brincar no jardim. Você vive abertamente, apesar de tudo. Miguel sorria amargamente. Aberto. Eu perco empregos por ser gay, enfrento olhares na rua. E agora, essa herança me força a mentir. Ele contava sobre sua juventude, descobrindo sua sexualidade na universidade em Coimbra, o primeiro amor que terminou em rejeição familiar. João escutava, revelando sua própria história, um relacionamento secreto na faculdade de Direito,
terminado por medo de escândalo. Meus pais me matariam se soubessem, confessou. A atração entre eles crescia, manifestando-se em toques acidentais e olhares prolongados. Uma noite chuvosa, após Pedro dormir, eles sentaram no sofá com um chá quente. Miguel abriu-se sobre o isolamento. Ser pai gay em Portugal é uma batalha constante. A sociedade diz que sou inadequado. João se aproximou. Você não é. Você é inspirador. Seus lábios se tocaram em um beijo hesitante, cheio de emoção contida. Mas Miguel se afastou. Isso é certo. Você é o advogado do meu pai. O dilema moral consumia Miguel. Envolver-se com João poderia ser visto como conflito de interesses, alimentando acusações de manipulação. João, por sua vez, debatia-se com sua vida dupla. Sua noiva pressionava por casamento, e seus pais idosos dependiam da ilusão. Eu poderia perder tudo se saísse do armário, admitiu ele a Miguel. Mas com você, sinto vontade de tentar. A família de Miguel intensificava a pressão. Carlos invadiu uma ligação. Estamos processando o testamento. Sabemos que há algo escondido. Miguel negava, mas o stress afetava Pedro, que começava a questionar, porque tio Carlos odeia a gente. Miguel explicava o preconceito social, mas internamente, duvidava de suas escolhas. Revelar a herança poderia unir a família ou destruí-la. João propôs uma solução: transferir parte da propriedade anonimamente para a caridade LGBT, honrando o legado do pai. Mas Miguel via nisso uma traição ao testamento. Meu pai me deu isso para compensar o dano que causou. Entregá-lo seria perdoá-lo facilmente. O debate os levava a noites insones, onde ações e decisões pesavam como correntes. Uma viagem a Lisboa para uma audiência legal trouxe confronto. No tribunal, Carlos acusou Miguel de fraude, citando rumores sobre a mansão. João defendeu-o brilhantemente, mas após, confessou: eu ajudei seu pai a esconder o caso com Rui. Ele me pagou bem. Miguel sentiu-se traído. Você lucrou com a dor dele. João rebateu: eu o ajudei a sobreviver em uma era repressiva. A ferida aberta testava sua nascente relação. Miguel questionava se o amor valia o risco de mais dor. Pedro, percebendo a tensão, perguntou: João é seu amigo especial, papai? Miguel assentiu, mas internamente, lutava com o medo de expor o filho a mais instabilidade. A sociedade portuguesa, com suas leis progressistas mas mentalidades arcaicas, amplificava o conflito. Miguel decidia confrontar João sobre seus motivos reais, preparando o terreno para revelações maiores. O confronto explodiu em uma manhã ensolarada na herdade. Miguel, com os arquivos nas mãos, exigiu: diga a verdade, João. Você está aqui pelo dinheiro ou por mim? João, pálido, admitiu: inicialmente, era o trabalho. Mas agora, é você. Ele revelou que António o contratara não só por ser gay, mas porque via em João o filho que Miguel poderia ter sido, livre de escândalos. Ele me deu uma comissão vitalícia pela herdade, mas eu renunciaria por você. Essa confissão abalou Miguel. Era amor ou manipulação? Ele refletia sobre suas escolhas. Adotar Pedro fora uma decisão corajosa, mas agora, envolver-se romanticamente trazia riscos. A família, sentindo fraqueza, intensificava ataques. Uma carta anônima chegou: revela a mansão ou exporemos sua vida imoral à custódia de Pedro. Miguel entrou em pânico: perder o filho seria devastador. João sugeriu contra-atacar legalmente, mas Miguel optou por diálogo. Marcou uma reunião familiar em Lisboa. Lá, frente a Carlos e irmãs, revelou parte da verdade: pai deixou a herdade para mim porque se arrependia de me rejeitar. Carlos riu: arrependimento? Ele te deserdou por vergonha. A discussão escalou, com acusações de imoralidade. Miguel defendeu-se: ser gay não me torna menos filho. E vocês? Vivem de hipocrisia. João, presente como advogado, interveio, mas Carlos o atacou: você também é um deles. Isso é conspiração. A reunião terminou em caos, com ameaças de processo. De volta à mansão, Miguel desabou: eu os confrontei, mas perdi mais. João o consolou, e dessa vez, o beijo levou a uma noite de conversas profundas, sem transgredir limites físicos, mas emocionais. Dias depois, uma traição veio à tona: João recebera uma oferta de Carlos para vender informações sobre a herdade. Ele recusara, mas hesitara inicialmente. Eu pensei em aceitar para proteger minha família, confessou. Miguel sentiu-se devastado: você me trairia. João chorou:
Não. Escolhi você. Mas o dano estava feito, a confiança abalada. Pedro, testemunhando a tensão, fugiu para o vinhedo, forçando Miguel a refletir sobre o preço de suas decisões. Encontrando o filho, prometeu: vou lutar por nós. Mas internamente, debatia: valer a pena sacrificar a herança pela verdade? A sociedade pressionava, artigos locais insinuavam escândalos familiares, alimentando preconceitos. João, enfrentando sua própria crise, confrontou seus pais: sou gay e amo Miguel. A rejeição foi brutal, deserdado, expulso. Ele chegou à mansão quebrado: perdi tudo por você. Miguel o acolheu, mas questionava se isso era amor ou culpa. O conflito moral culminava, escolhas certas existiam em um mundo de cinzas. A tensão societal se manifestava em protestos locais contra famílias não tradicionais, afetando Pedro na escola. Miguel decidia, revelaria o segredo do pai para desarmar a família, custe o que custar. A revelação veio em uma conferência de imprensa improvisada em Lisboa. Miguel, com João ao lado, anunciou: meu pai escondeu um amor gay no passado. A herdade é minha herança de redenção. A mídia explodiu, com manchetes sobre hipocrisia familiar. Carlos negou, mas evidências dos arquivos provaram. A família fragmentou-se, irmãs se afastaram, Carlos processou em vão. Miguel pagou o preço, a herança foi contestada, mas ele a manteve parcialmente, doando o resto para causas LGBT. Pedro sofreu bullying, mas encontrou força na honestidade do pai. João, livre de mentiras, mudou-se para a mansão, e sua relação com Miguel floresceu em parceria genuína, enfrentando preconceitos juntos. Anos depois, refletindo no terraço, Miguel ponderava as perdas: família, privacidade, inocência de Pedro. Mas ganhos, amor, autenticidade, uma voz contra o preconceito. João abraçava: valeu a pena. Miguel sorria, mas questionava internamente as escolhas. Será que expor segredos familiares para buscar justiça pessoal é eticamente correto?